Pessoal, então vamos começar aí a resolução do exercício da casa. O exercício da casa, ele propõe o seguinte: a gente tem uma casa com 3 portas e essa casa tem uma determinada cor. As portas, elas ficam inicialmente fechadas, o fechado é atribuído false para ele e o aberto é atribuído true. E é pedido 4 métodos: o abrir porta, o fechar porta, o pintar casa e o quantas portas estão abertas. São esses 4 métodos daí que seriam interessantes a gente fazer. A proposta era a casa ter ser possível pintar a casa de 3 cores, né? Ela inicia com a cor branca, mas ela pode ser branca, azul ou cinza. Eu acho que foram essas as definições que a gente tinha colocado de cor. Então vamos montar. Vamos começar a criar a nossa estrutura de classe primeiro. Então a gente cria a nossa classe, que vai representar uma casa, e depois a gente vai montar um programa para testar. Só que esse programa, ele deve de ter um menu, ele deve ter um contexto um pouco mais trabalhado. A gente vai fazer um programa que realmente utilize essa classe de uma forma um pouco melhor. Então vamos começar a montagem. Vamos iniciar então o processo criando a nossa classe para representar uma casa. Então vamos salvar lá um arquivo como casa. Vou colocar dentro de uma pastinha específica para vocês ficarem só com esses arquivos separados. A nossa casa está com a estrutura básica montada. A gente já tem a estrutura de uma classe pronta aqui para representar a nossa casa. Agora vamos colocar os atributos que são pedidos. A gente tem 3 atributos booleanos para representar a porta e um atributo string para representar o nome da cor. Então a gente vai ter aqui alguns atributos. Eu já vou colocá-los como privados, porque eu acho que o acesso direto a eles não vai ser o objetivo do programa, porque é para a gente fazer o acesso através do abrir e do fechar porta. Então, vou fazer aqui, private, boolean porta 1. Então, a gente vai ter aqui as nossas portas, porta 1, porta 2, porta 3, e depois a gente vai ter uma string que vai representar a cor. Então, porta 3 e porta 2. Está lá os nossos atributos bonitinhos montados. Esses daí vão ser os nossos atributos. Quando eu construir uma casa, foi pedido para que esses atributos daqui iniciassem com um determinado valor. Então, eu vou colocar aqui que porta 1, então, porta 1, recebe porta 2, que recebe porta 3, que recebe false. Tá lá, todas as portas estão iniciando fechada. A cor vai ser branca. A cor vai ser uma string que vai representar a cor branca. Tá lá quando eu construir uma casa, então todas as portas fechadas e a cor é branca. Como eu fiz lá os privates, eu posso, não é obrigatório a criação dos métodos de acesso. Eu posso fazer a criação dos métodos de acesso. Para uma questão ainda de treino, eu vou fazer os métodos de acesso. Com o decorrer dos dias, a gente vai vendo, quando for necessário, a gente cria. Se não for necessário, a gente não cria. Então, vamos iniciar, por enquanto, a obrigatoriedade. Vamos criar isso daqui por enquanto. Então, estamos lá fazendo o método de acesso
public, ele não vai retornar nada por enquanto. Eu vou colocar set porta 1. O set porta 1 vai receber um boolean que vai representar a porta. E está aí o nosso método para fazer o atributo da porta. Então, a porta 1 vai receber a porta 1. Até aqui não tem nenhuma novidade, a gente fez toda a estrutura que seria padrão, a gente fez o nosso método, porém, todavia, entretanto, tem uma das regras que foi colocada ali, e eu acho que é uma regra interessante. Eu não posso abrir uma porta que esteja aberta, e eu não posso fechar uma porta que esteja fechada. Então, eu não posso abrir uma porta que já esteja com o estado atual. Então, se o estado que eu estou querendo colocar a porta for igual ao estado que ela já está, isso daí não pode acontecer. Tem que dar um retorno dizendo que não posso abrir uma porta aberta ou fechar uma porta fechada, né? Eu vou fazer da seguinte forma. Esse teste vai ser exatamente isso daqui. Eu vou fazer o meu teste aqui. E o meu teste diz o seguinte: se minha porta, se o valor que eu estou tentando passar em porta for diferente do que a porta está, então eu consigo fazer. Se não, não é para fazer nada. É essa a ideia. Isso daí vai ser, então, a nossa ideia de regra de negócio. Eu não posso abrir uma porta que já está aberta, não posso fechar uma porta que já está fechada. Isso daqui fica muito claro e faz muito sentido na minha cabeça. Já que eu não posso abrir uma porta que está aberta, então eu só posso abrir uma porta que ela esteja com um status diferente. Porque se a porta ela estiver aberta, eu tenho que estar passando falso, então as duas têm que ser diferentes. Mas se a porta está fechada e eu quero abrir, ela tem que ser diferente também. Então, independente do valor, vai dar isso daí. Só que como que eu vou saber se isso daqui está certo, se isso aqui funcionou? Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou fazer uma modificação agora. Essa primeira modificação, sair um pouquinho do processo que a gente vem fazendo normalmente. Por via de regra, normalmente não se muda o retorno do método set. O set vai lá e coloca o valor e pronto, e acabou, né? Mas eu quero mudar isso daí, eu quero que ele me dê uma informação. Quando eu tento setar um valor, eu quero que ele me dê um feedback. Então, para que isso aconteça, eu vou mudar o retorno dele, eu vou fazer ele retornar alguma coisa. E essa alguma coisa que eu vou fazer retornar agora vai ser um boolean. Então, a partir de agora, eu vou retornar um boolean, que é essa a ideia. Vou fazer com que ele me retorne alguma coisa que para mim faça sentido. Então, se ele conseguir abrir a porta, eu vou retornar true. Então, ele conseguiu mudar o status da porta, né? Return true. Se ele não conseguir retornar o status da porta, ele não conseguir modificar, se ele passar direto, ele vai retornar um false. Quer dizer, então, que ele não conseguiu fazer isso daqui acontecer. Dessa forma, eu vou estar trabalhando da seguinte maneira. Se a porta ela inicia fechada e eu passo o valor true, então eu só vou rabiscar aqui colocando uns comentários para ficar um pouco mais visível, né? A minha porta ela já começa com valor falso, correto? Se eu tentar abrir essa porta, para tentar abrir eu passo o valor true para ela. Os dois são diferentes. Se são diferentes, o que acontece? Ele vai conseguir atribuir true, ou seja, ele vai abrir a porta e ele vai me retornar true. Quer dizer, então, que a ação que eu tentei executar foi realizada com sucesso. Ele fez isso daí, era o que eu precisava. Agora, por exemplo, a porta inicialmente está fechada. Eu vou lá e tento fechá-la novamente. Ele não vai conseguir realizar isso daqui. Então, ele não cai nesse if daqui. Logo, ele vai dar um retorno de falso. O falso, para mim, vai indicar que ele não conseguiu realizar a ação. Mas e se a porta tivesse aberta, né? Se a porta tivesse aberta, então aqui um true,
e eu tentasse fechar a porta, isso daqui iria acontecer. Então, ele iria cair aqui, a porta agora estaria com status de falso, ela teria recebido o valor falso e retornaria true para mim, dizendo que, olha, beleza, então quer dizer que deu tudo certo. Isso daí para mim é bem interessante. Porque se ele tentar abrir uma porta aberta, ele não vai conseguir modificar o status da porta, porque a porta já está aberta e não vai tentar fazer nada, e vai retornar um falso para mim dizendo, olha, tem algum problema aí, você está fazendo alguma ação que não deveria ser feita. Essa é a ideia, então. Com isso daqui, a gente consegue fazer esse processo, essa validação de só poder abrir uma porta que esteja fechada e só poder fechar uma porta que esteja aberta. Nunca, nunca eu vou abrir uma porta que já está aberta e nunca eu vou fechar uma porta que já está fechada. Fiz aí a ideia do que era necessário. Obviamente, aqui a gente tem um processo bem claro do que vai acontecer, vai ser um Ctrl+C, Ctrl+V para as 3 portas, né? As 3 portas vão ter o mesmo código, só vai mudar a numeração. Então, essa aqui é a porta 3. Essa daqui é a porta 2. Então, o processo para eu poder abrir uma porta ou fechar uma porta já está sendo validado e a gente agora tem uma técnica de retorno. A gente tem aí um valor booleano, né, que o método que está fazendo, colocando o valor na variável, setando o valor, ele nos devolve. True para verificar se tudo deu ok e false para ver se deu pau em alguma coisa. Se alguma coisa aconteceu de errada, beleza, retorno falso, simples desse jeito daí. Sem estresse, está funcionando a nossa lógica aqui. Eu acho que é uma lógica bacana para a gente poder tratar. Depois vou fazer, já que a gente tem os métodos set, os métodos get, eu preciso saber os status da porta, né? Então, qual que é a situação atual da porta? Como que a porta está se comportando nesse momento? Conforme eu vou fazendo isso daí, eu consigo entender melhor qual que é o status da minha porta. A ideia toda é, eu vou criar um método que me retorne o status de um atributo booleano. O status do atributo booleano, o método de retorno, ele pode ser get e o nome do atributo, que não tem problema. Então, eu poderia fazer um public, vou retornar um boolean, e aí eu tenho a possibilidade de chamar get porta 1. Pega o estado da porta 1, né? Então eu posso ter isso aqui. Ele me retorna o status da porta 1, a situação que ela está. Porém, todavia, entretanto, quando a gente tem um método que retorna alguma coisa de um atributo booleano, a gente pode usar outros nomes. Então poderia ser has. Has seria assim, tem porta? Não é o objetivo nosso, né? Se tem a porta ou se não tem a porta. A gente não está querendo dizer se a porta existe, se ela está ali, né? Talvez a gente possa utilizar um outro, que é o is, para ver se ela está aberta ou se ela está fechada, né? Pode ser isso daí. Então, para os gets de boolean, né? Então, para os retornos de booleano, então para os retornos de atributos booleanos, a gente pode utilizar get, is ou has. Então, a gente pode utilizar qualquer um desses daí. Normalmente é utilizado um is ou um has. Normalmente, não quer dizer que é obrigatório. Mesma coisa aconteceu lá, a gente vai fazer aqui o processo de selecionar isso daqui, copiar e criar os nossos métodos de retorno para cada uma das nossas portas. Então, a porta 2, a porta 3, beleza. Para as portas, a gente já resolveu. Falta agora a gente resolver para a cor. A cor também a gente vai precisar trabalhar em cima dela. Eu vou colocar o set lá em cima junto com os outros, né? Para ficar um pouco mais organizado. Então, aqui vai ser um public,
por enquanto, um void, set cor. E eu vou passar uma string que vai representar a cor que eu quero setar, né? Tá aqui uma string com a cor que eu desejo pintar a casa. Então, esse set cor, ele também tem uma restrição. A nossa restrição é que eu não posso pintar uma casa com a cor que ela já tem, então ele não pode ser igual ao que já tem. As cores que eu vou poder pintar vai ser a cor branca, a cor azul ou a cor cinza. São as 3 cores possíveis. O primeiro teste, então, que eu vou fazer é para verificar se a cor que eu estou querendo inserir é diferente da cor que está. Então, eu poderia verificar se this.cor não é igual a cor. Só que isso daqui a gente sabe que não é possível fazer. Por que que não é possível fazer dessa forma? Porque string é uma classe e ela gera objetos. E a gente não pode fazer comparação direta de objetos. Então, a gente não compara objetos com igual, igual, ou com a gente comparando desigualdade, né, com não igual. A gente tem que utilizar os métodos de comparação da própria classe. Esse cara daqui, não existe um método que veja se é diferente. Eu tenho métodos para verificar se é igual. Eu tenho um ponto equals. Então, o ponto equals vai verificar se é igual a cor. Porém, eu posso escrever com cases diferentes e eu não quero ter problema de branco com B maiúsculo, branco com B minúsculo. Para mim, vou fazer da seguinte forma. Vou ignorar os cases das palavras. Então, equals, ignore case. Estou fazendo lá a minha seleção, dizendo que se eles forem exatamente iguais, independente do case das palavras, mas eu não quero que seja igual. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma exclamação aqui na frente. Ó. A minha exclamação vai dizer que ele não vai ser igual. Então, se não for igual, aí eu vou fazer alguma coisa. Se não for igual, o que eu tenho que verificar? Se é uma das cores válidas, né? Se isso aqui é uma das cores que eu pretendo utilizar. Quais são as cores que eu pretendo utilizar? As cores que eu pretendo utilizar são, então, se cor for ignorando o case da palavra, se for igual a branca, eu posso fazer. Mas não é só a cor branca que eu quero testar. Eu quero testar se ela é igual a branca, se ela é igual a azul ou se ela é igual a cinza. Então eu tenho mais comparações aí que eu tenho que fazer. Então tem essa comparação e tem mais uma outra comparação. Então são 3 comparações aí. No caso aqui, se for igual a azul e por último, se for igual a cinza. Independente, se for uma destas cores, né, as 3 cores possíveis, então, se for uma dessas 3 cores, eu vou fazer isso daqui. Essa é a ideia, então. O que eu vou fazer nisso daqui? Eu vou falar que a cor que eu, no meu atributo cor, vai ser modificado de acordo com aquela variávelzinha cor que eu passei lá por fora, né? Tá aí. Pô, mas eu fiz um monte de teste, eu gostaria de ver o seguinte. Se ele passar por esse teste daqui, se ele entrar nesse, e ele fizer essa modificação de cor, para mim isso daqui deu certo. Eu vou usar a mesma técnica que eu utilizei lá na porta para a gente poder ter um retorno, para ver se aconteceu essa pintura da casa, se modificou realmente a cor da casa, ou se a cor que foi utilizada foi uma cor válida, né? Então, vou colocar aqui, return true. Se isso daqui aconteceu, dá um return true. Agora, se não aconteceu, ele vai cair aqui fora e vai dar um return false. Independente do que acontecer, ele vai cair aqui fora e vai dar um return false para mim. Esse return false indica que algum problema aconteceu. Quais são os problemas que podem acontecer? A cor ser igual ou
a cor não existir. Então, esse return false é referente a dois possíveis problemas. Cor igual ou cor inexistente, né? Cor fora do nosso set, né? Cor fora do nosso conjunto, do nosso set de possibilidades. Tá aí, são as duas coisas que vão significar esse return false. Ou a cor é igual, ou a cor está fora do nosso conjunto. E agora eu vou retornar a cor também. Então vamos fazer um return para a cor aqui. Novamente, um public vai ter que retornar uma string e a gente vai fazer um get cor. E a gente vai ter agora o return da cor. Feito isso daí, a gente já tem os métodos necessários para testar essa classe. A gente pode verificar se tudo isso daqui que a gente está fazendo tem sentido ou não, né? Se está funcionando de alguma forma. Para que a gente tenha essa visão já antes de dar continuidade, porque se tiver algum problema, a gente já faz essa correção antes de qualquer outro procedimento, vou criar um método, criar uma classe nova para testar essa daqui. Então, usa casa. Vai ser o nosso responsável aí por utilizar a casa. Tá aí o nosso usa casa. O nosso usa casa vai ter algumas coisas que são importantes. Então, import java.util.scanner. Ele vai crescer um pouco. Ele vai se transformar bastante. Então, primeiro eu vou testar algumas coisas e depois a gente vai fazer as validações, criar os menus, como foi solicitado no exercício. Primeira coisa, eu vou criar aqui uma casa. Casa C1 igual a new casa. E aí eu quero ver como que essa casa está. Bom, eu poderia já acelerar minha vida, já que eu gostaria de ver como que a casa está. Obviamente, para ganhar tempo, eu vou criar aqui um método toString, que já vai fazer a impressão da nossa casa. Então, public string toString. E esse cara vai fazer a impressão da nossa casa. Ele vai dar um return e aqui ele vai retornar a nossa string. O que a gente vai montar aqui? Vamos colocar o status de cada uma das portas, né? Então, acho que ficaria legal aqui. Porta 1. E aí eu coloco o status da porta 1. Depois, porta 2 e a situação da porta 2. Então, só vou quebrar aqui para que fique um pouco mais organizado a visualização. Porta 3. E agora a gente vai fazer a cor. Tá aí, a gente vai fazer a impressão da cor atual. Tudo isso aqui simplesmente para a gente evitar a fadiga, né? Como diria o nosso querido e saudoso Jaiminho, o carteiro. Vamos agilizar os nossos processos. Tem um return true que tem algum problema aqui. Boolean. Opa. Primeiro erro encontrado, corrigido. Beleza. Agora vamos dar uma testada. Se eu fiz isso, então posso fazer aqui um system.out.println e eu vou imprimir o meu C1.
Tá lá, vou imprimir minha casa. E agora eu tenho certeza que minha casa vai sair com todas as informações que eu preciso sem ter muito trabalho. Tá lá, todas as portas estão fechadas e a cor dela padrão é branca. Era isso daí que eu queria. Perfeito. Agora eu posso testar algumas coisas. Por exemplo, a porta 1 está fechada, né? Eu vou fazer aqui um teste com if. Então, if, eu vou fazer uma situação. C1.set porta 1. Eu vou tentar modificar o status da porta 1 de alguma forma. Agora eu vou fazer aqui, eu vou passar o valor na mão, vou passar o valor true. Se isso aqui acontecer, vou dar uma mensagem, um system.out.println. Vou imprimir aqui porta 1 abriu. E eu vou imprimir também, colocar aqui um /n, vou imprimir o C1, a casa, para a gente ver o status atualizado da porta. Caso contrário, eu vou fazer aqui uma mensagem de erro e vou colocar aqui a situação dela. Erro. Porta 1 já está aberta. E aí vai mostrar a situação dela. É isso daí que eu quero ver, né? Quero entender se os meus métodos já estão funcionando aqui de alguma forma. Compilei meu programa, executei e olha só, abriu a porta 1. Opa, beleza, ele já conseguiu abrir a porta 1. Pode verificar que o status da porta 1 já foi atualizado. O status da porta 1 atualizado para true era bem interessante, a gente pode ver aí o que acontece. E se eu quisesse agora repetir esse processo, né? Eu vou fazer ele de novo, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e vou executar esse processo mais uma vez. Então, o objetivo é que gere o erro, né? Então, aqui é a execução correta e aqui a execução com erro. Então, aqui ele vai ter uma execução correta e logo em seguida estou reforçando que é para criar um erro para a gente ver se vai ser tratado esse erro daí. Olha lá, opa, erro, a porta 1 já está aberta, ele não modificou o status da porta, manteve, ficou legal lá a nossa situação. Posso fazer o mesmo tipo de teste, por exemplo, para cor. Então, a gente poderia pensar em fazer esse teste aqui para cor agora, né? Vou separar aqui só para a gente visualizar melhor. Aqui é o teste para as portas, aqui o teste para cor. Set cor. Vou tentar colocar a cor branca, com B maiúsculo. Então, casa, cor da casa. Alterada. A cor da casa foi alterada. Erro. A casa já está nessa cor. Ou cor inválida. São as duas possibilidades, né, que a gente tem. Então, vamos brincar aqui. Ele vai ter que dar essa mensagem de erro agora. Ó, erro. A casa já está nessa cor ou a cor inválida. Eu tentei pintar a casa de branco, então não deu certo pintar a casa de branco. Pintar a casa de branco não deu certo. Vamos tentar agora fazer uma casa, virar uma casa azul. Então, vou pintar agora a casa de azul. Ó, agora a cor da casa foi alterada e se você olhar lá no final, a cor tá azul. Tá aí a brincadeira.
E se eu tentar passar uma cor que não exista ou qualquer outra coisa escrita estranha, né? Então, se eu tentar fazer a passagem, sei lá, vermelha, cor vermelha, é uma cor válida, é uma cor que existe, porém não está dentro do meu set, né? Dentro do meu conjunto válido. Verificando, olha lá, cor inválida, a cor continua azul. Então, estou fazendo todas as validações. Isso daí também vale para escrever qualquer coisa, né? Posso escrever uma bobeira qualquer e ele não vai atribuir, porque ele não conhece esse conjunto de cor. Ele vai reclamar isso daí e vai manter a cor da casa. Tá lá as duas possibilidades, estão descritas e a gente já está fazendo tudo que era necessário. Aqui a gente já tem a estrutura básica para o nosso programa funcionar. Porém, é pedida a criação de alguns métodos, né? O primeiro é o abrir porta. O abrir porta, você passa qual que é a porta que você quer abrir. Dependendo da porta que você quer abrir, ele chama o método. E o fechar porta, mesma coisa. E ele tem que tratar quando você passa algum valor inválido, né? Então vamos fazer isso daí. Já temos os nossos métodos aqui estruturados, tão bonitinhos. Agora a gente vai começar a criação do nosso método para abrir uma porta. A gente vai criar esse tal abrir porta. Esse abrir porta vai receber o número da porta, então vai ser um inteiro que ele vai receber, e esse inteiro vai representar a nossa porta. Tá aí. A gente vai fazer dessa forma esse cara. Por enquanto, eu vou colocar ele como void. Eu não sei se a gente vai precisar de retorno ou não. Então, eu vou colocar, ele vai ser público. E eu vou colocar ele com retorno void por enquanto. Eu quero entrar com valor de porta. Eu posso testar essas portas de várias formas, né? Eu posso testar com if, posso testar com switch. E aí é gosto do programador. Só para a gente usar a estrutura, eu vou usar um switch aqui só para testar. Então, switch, e eu vou passar aqui o parâmetro que vai ser testado, que vai ser a minha porta. Vou testar isso daqui. Está lá o meu switch. Se for 1, ele vai fazer o quê? Vai executar o set porta 1 e eu vou passar o valor true. Estou abrindo essa porta. Então, é isso daqui que eu vou fazer. E depois que eu fizer isso, eu dou um break para ele parar a execução. Essa é a brincadeira. Então, porta 1, porta 2, porta 3, e a gente tem mais um caso depois que vai ser tratado caso não seja 1, não seja 2 ou não seja 3. Então, está aqui a nossa brincadeira. Estou fazendo a abertura das portas. Está lá. E vou utilizar aqui um default. O valor default, vou mandar uma... O que eu posso fazer com o valor default, né? Quando ele tenta abrir uma porta e a porta não pode abrir ou não existe, eu acho que seria legal eu dar um retorno. Então, vou também utilizar boolean, porque aí eu dou um return false aqui, ó. Return, a gente vai usar um boolean e aqui eu vou conseguir dar um return false. Então, se der alguma zica, dá um return false lá, quer dizer então que não deu para abrir a porta. Mas aqui ele vai dar esse return falso quando? Isso aqui vai acontecer quando ele tentar abrir uma porta diferente de 1, 2 ou 3. Aqui acontece quando a porta é diferente de 1, 2 ou 3. Isso aqui é o que acontece. Mas, e se ele mandar abrir a porta 1 e a porta 1 já estiver aberta? Não tem que dar o retorno lá de erro dizendo que ela já está com problema também? Então eu vou ter que fazer um teste aqui dentro, eu vou fazer um if. Bem, para que eu vou fazer um if? Se esse cara daqui, se esse método ele já me retorna se a porta pôde ser modificado o status dela, então se eu tentei abrir, ela estava fechada. Ele vai retornar para mim, então, true. Então, beleza, foi possível.
Se a porta 1 já estiver aberta e eu tentar abrir ela, vai retornar falso. Eu só preciso dar esse retorno de novo. Então, o que eu vou fazer aqui é colocar um return aqui, ó. E aí eu já ganho, porque aí eu não vou precisar mais colocar esse break. Então, eu coloco os returns da vida e eu tiro os breaks. Então, eu posso colocar o return e arranco os breaks. Coloco aqui o return e arranco o break. Tá aí as possibilidades. Ele já vai testar. Isso daí já vai fazer com que o meu método abrir porta funcione. Isso é legal. Putz, ficou bacana. Então quer dizer que eu posso testar esse cara? Posso. Então vamos lá, dar uma compilada nele. A compilação já deu certinho, tá joia. Agora eu vou fazer um outro teste aqui. Vamos tentar abrir uma porta, né? Vou usar a mesma estrutura de decisão aqui e vamos ver o que acontece. Vou tentar aqui abrir uma porta. Então, abrir porta. E eu vou passar o valor que eu quero, né? Eu tenho ali que, cadê a porta 1? Já foi aberta. Então, eu vou tentar abrir a porta 2. Só vou copiar aqui a mensagem para ficar igual. Aqui no caso, está referente à porta 2. Vamos ver agora. Compilei, rodei, porta 2 abriu, olha lá. Ele colocou ela como true. Olha que belezinha, deu certo, ele está abrindo a porta 2. Legal, bacana. Vou fazer o mesmo teste, eu vou pegar esse cara e vou executar ele de novo. Vamos ver o que ele vai dar de erro para mim. Compilei, executei. Opa, a porta 2 já está aberta, então ele já mandou um erro para mim, ó. Tá dando ruim aí. E eu vou tentar agora fazer o último teste, né? Eu vou tentar abrir a porta 47. Não existe a porta 47. Vou colocar aqui só o 47 e 47. E aqui os nossos erros são maiores, né? São diferentes. Ou a porta já está aberta, ou ela não existe. Então, vou só corrigir aqui nossa mensagem de erro. Ou não existe. Vou só adicionar a nossa mensagem de erro, só para a gente ver aqui ela atualizada. Olha lá que legal, ó. Erro, porta 47 já está aberta ou não existe. E aí é verdade, ela não existe, é uma das duas possibilidades, não interessa. O problema é deu erro, estou tratando aí o erro. A porta 47, ela já está aberta, ela não existe. Então aí chegamos ao nosso tratamento simplório de erro, mas chegamos a um tratamento simplório de erro. Tá bacana agora todas as possibilidades. Vamos fazer então o fechar porta. Fica muito claro como a gente vai fazer o fechar porta, né? Então a gente vai vir aqui, vamos copiar esse cara, Ctrl C, Ctrl V. Tenho lá o meu método abrir porta e esse cara aqui vai ser o fechar porta. Vai passar o número da porta, a gente vai fazer o teste, só que ao invés de ser true, vai ser false. Então aqui, ó, false. False, false. Se eu conseguir fechar a porta, ele me retorna true. Quer dizer, então, que a porta estava aberta e eu consegui fechar. Se ele passar um valor diferente, ele vai me retornar também false, porque eu estou tentando fechar uma porta que não existe. Eu acho que ficou legal. Então, a gente pode fazer nossa compilação e dar uma olhada no nosso método aqui de execução. Vou simplesmente copiar esses caras daqui e vamos ver o que vai dar. Vou fazer um Ctrl C dos nossos testes e um Ctrl V. Tá lá os nossos testes que estão acontecendo. Por enquanto não tem nada montado, só estou testando literalmente. Então aqui não é mais o abrir porta, é o fechar porta. Então a gente vai começar aqui fechar, fechar, e o fechar. São os nossos testes. Aqui não é abriu, é fechou. E também a porta está fechada.
fechada. Está aí atualizado os nossos testes. Vamos ver então o que está acontecendo. Compilei, executou, olha lá os nossos 3 testes. O primeiro teste é falando lá que a porta 2, ela estava aberta, porque a gente abriu anteriormente ali no nosso teste anterior, bonitinho, ela fechou, ó que bonitinho, status lá de fechada. Perfeito. Aí depois a gente tentou fechar ela, ele deu erro dizendo que essa porta já estava fechada. Manteve o status dela, realmente, ela já estava fechada. Tentei fechar a porta 47. Ou ela está fechada, ou ela não existe. É uma das duas possibilidades que a gente tem. E realmente, porta 47 não existe no nosso conjunto, a gente só tem porta 1, porta 2 e porta 3 funcionando todos os nossos testes. Legal, então quer dizer que funcionou a nossa lógica, né? De conseguir fazer isso daqui. Vou fazer então o pintar. Vamos chamar o pintar casa, né? Vamos pintar a casa. Então, o pintar a casa também ele vai ser um método público, por enquanto void, pintar. E o método pintar vai receber um atributo cor. Tá aí. É esse daí o resultado do nosso método pintar. O que o método pintar vai fazer? Ele vai validar a cor, verificar se a cor não está igual. Pô, mas eu já fiz isso no set, né? Então seria simplesmente chamar ele, então set cor, passando essa corzinha que está aqui, ó. Legal. Pô, mas seria legal saber o que acontece, né? Então eu poderia trocar esse cara daqui de void para boolean também. E aí eu coloco aqui um return. Traduzindo, eu estou renomeando o método, né? Estou chamando ele novamente, só que com outro nome, um nome mais amigável. Mas é isso daí, tá pintando. Não vou nem mexer, porque tá um chamando o outro, não vou testar agora esse cara, não. Vou pular esse teste daí para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Vou fazer o quantas portas estão abertas nesse momento, né? Então, vamos fazer lá o nosso método. Ele vai ser público, ele deve retornar a quantidade de portas abertas. Então, para mim, isso aí é um inteiro. E eu vou chamar lá o meu método. Quantas portas estão abertas? Esse é o meu método. E eu vou fazer aqui o meu return, né? Ele vai retornar alguma coisa para mim. Eu sei que ele vai retornar um inteiro, então tá ali, meu método já está funcionando bonitinho. E isso daí é uma coisa interessante, porque como que eu vou contar o número de portas abertas, né? Vou precisar criar uma variável lá, um atributo que não seja público, né? Para eu pegar cada vez que eu abrir a porta, eu guardar essa informação, só que aí eu vou ter que testar se a porta está sendo aberta. Para quê, né? Eu vou ter tanto trabalho, eu prefiro pensar assim, eu vou converter booleano para inteiro. Vou fazer uma conversão de booleano para inteiro. Como se converte um boolean num inteiro? Depende dos valores que você quer dar, né? No caso aqui, ó, porta 1. Eu quero pegar essa porta 1 e se ela for true, eu vou chamar de 1. Mas se ela não for true, eu vou chamar isso aqui de 0. É isso daqui que eu vou fazer, ó. Então, tá aqui. É isso daqui que eu vou fazer. E aí eu vou colocar um maisinho aqui, vou vir aqui, Ctrl C, dou um Enter, venho para cá, dou um Ctrl V, mudo esse cara aqui para 2, mudo esse cara aqui para 3. Opa, esqueci de tirar um maisinho lá no final. Olha lá. Beleza, tá aí, resolvido. Quantas portas estão abertas, já está contando a quantidade de portas abertas. Então, eu vou chamar esse método lá, quantas portas estão abertas, para a gente testar ele, né? Vou fazer a chamada desse cara aqui. Então, system.out.println e eu vou chamar o C1. Quantas portas estão abertas? Está lá a minha chamada do C1. Vamos ver quantas portas estão abertas. Só para a gente
ter noção, para ela não se perder no meio de tanta coisa, né? Vou colocar aqui um símbolozinho de maior, 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 só para a gente visualizar. Compilando, executando, eu acho que deveriam ser quantas? Uma? É, aqui, ó, só a porta 1, porque eu fechei a porta 2, então realmente tem uma porta aberta aqui. Está funcionando. E isso daí resume para a gente todos os nossos métodos. Vamos dar uma revisada, né? Eu acho que é legal a gente revisar código. Vamos dar uma olhada, então, no nosso código. Vamos tirar um pouquinho do zoom para a gente ter mais conteúdo na tela. Comecei minha classe, criei lá meus atributos, então tá lá meus atributos que representam a porta, o atributo que representa a cor, eu fiz lá para setar todas as portas fechadas e a casa inicia-se em cor branca, depois eu vi o método para abrir a porta, então aqui está abrindo a porta, ou está fechando a porta, eu posso abrir ou fechar e vai funcionar isso daqui. Perfeito, a mesma coisa para outra porta, que se repete. A gente fez o mesmo tipo de teste, então, se a cor não repete, e se a cor é branca, azul ou cinza, ele pinta, senão ele retorna falso. E aí tem os retornos que tem lá, e aí eu estou fazendo aqui o abrir porta e o fechar. Opa! Eu não sei se incomoda, mas eu olho essas coisas e estou falando assim, putz, são idênticos. Olha lá, o switch para. Mas switch porta, switch porta. Caso 1, caso 1. Return 7 porta 1, return 7 porta 1. A única coisa que muda é true e false. O restante é exatamente igual. Isso me incomoda. Isso me incomoda. Isso me incomodou. Então, eu vou fazer o negócio aqui, ó. Já que isso aqui está me incomodando, vamos brincar um pouquinho. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, vou brincar aqui. Só para esse cara, por enquanto, não ser visível lá do lado de fora, eu vou colocar ele como private. Private. Tirei a visibilidade, está ali dentro da minha classe, para eu poder brincar um pouquinho. Não vou chamar de abrir, porque eu quero talvez manipular porta. Eu quero manusear, manipular, lidar com essa porta de alguma forma. Eu vou passar aqui a porta e eu quero agora colocar uma ação. Vou só registrar aqui. Abrir. A ação vai ser igual a true. Fechar. A ação vai ser igual a false. E aí eu vou colocar ação. Pô, curti, ficou legal. Então quer dizer que eu posso colocar isso daqui, ó. Manipula a porta. E isso aqui vai ser o meu retorno. Return. Manipula a porta. E aí eu vou passar qual porta que eu quero manipular. Então, qual que é a porta que eu quero manipular? E o que que eu quero fazer? Esse aqui é o método abrir, né? Então, abrir eu vou passar true. Nossa, aí ficou show. Eu curti agora, ó. Apagou. E aqui o fechar eu vou passar false. Ficou bacana, agora ficou legal. E aí a gente já tem uma possível construção do nosso exercício. A gente já tem todos os métodos que podem ser utilizados. Só que o exercício ele fala o seguinte, né? Ele fala que a gente deveria ter os métodos abrir porta, fechar porta, pintar a casa enquanto as portas estão abertas. O toString tem que ser público, por causa que a gente vai utilizá-lo. A gente está utilizando algum get, então esses get tudo daqui a gente não está utilizando, nenhum deles.
Eu vou tochar um comentário aqui, só porque a gente não está utilizando, viu? Então a gente não está utilizando esses caras, não tem muito sentido da existência deles. Set cor, eu estou chamando de pintar. Então, se eu trocar esse cara de público para private, já resolvi, né? Então, esse cara aqui já faz muito sentido. Esses outros também, porque eu não estou chamando eles, né? Eu acho que agora fez mais sentido. Esses métodos ficaram escondidos e eu só tenho os 4 métodos públicos mais o toString. Bom, eu acho que ficou legal. Eu acho que agora a gente pode construir o que é pedido lá no exercício, né? A gente já fez todos os testes. Aqui tem todos e todos e todos os testes. Eu vou dar um salvar como, né? Somente para a gente guardar isso daqui. Vou fazer um arquivo, salvar como, usa casa, testes. No plural, são os testes que a gente fez. Tá salvo. Vou abrir o nosso outro usa casa, então tá lá o usa casa e eu vou mexer nele. O que eu vou fazer nele? Vou apagar tudo isso. Então isso tudo aqui é balela, a gente não precisa, não vou utilizar. Então tá aí que eu vou montar agora. Agora a gente pode começar a montar a nossa classe que vai utilizar aí a casa que a gente construiu. Então a gente pode fazer essa construção agora de uma forma um pouco mais organizada. Primeira coisa aí que eu imagino, a gente vai ter a cor da casa e opção de menu. Então vou criar 2 scanners. Scanner leia igual a new scanner system.in. E aí a gente copia isso aqui, já que a gente vai ter leitura de número e de string, porque a cor é string, né? Então, estou fazendo essa jogada agora aqui. Estou fazendo esse esquema. Sir, Diga. eu vi um exemplo num site, por exemplo, que eles não utilizavam esse new scanner. Eles colocaram Uhum. o system.in lá em cima no import e usavam o import estático. Também pode, não tem problema nenhum. Pois Mas eu é, acho que sir. dá problema do mesmo jeito a utilização, cara. Também dá, eu acho que não tem problema nenhum de fazer a importação dele completo. Tem Não, gente que gosta de escrever tudo, o Java Util Scanner, dentro aqui do método main, né? sim, É mas o que eu vi lá era import static java.util.scanner, aí tem system.in também lá. bacana. Ele criou estático e pode ser usado dentro, né, da própria classe. Boa, a ideia é boa. Que aí pode utilizar, mas como a gente só vai utilizar dentro do método main, não precisa criar como estático, né? Uhum. Acho que tem essa vantagem aí. Seria legal você criar como estático fora do método main, se você tivesse vários métodos sendo chamado aqui dentro. Aí você poderia utilizar os mesmos scanners em todos, né? É que eu vi isso num site que faz teste de arquivos de Java, exercícios no caso. Sim. Então, Aí mas eu eles acho que o objetivo deles é justamente isso, né? Você cria fora para você poder utilizar em outros métodos, né? Dentro da própria classe. Porque aí, como está como estático, todos os outros métodos estáticos também podem enxergar ele, né? eles usavam em interface, se não me engano. E isso daí é legal. Depois, se você achar, passa para mim, para eu dar uma olhada. Tá. Então, Aí, vamos de falar, repente, exercício, exercício de ranqueamento, tipo, fazer um exercício que eles sim, dão. aqueles esquemas de maratona, né? Isso, De exatamente, treino para maratona. Bacana. exatamente, igualzinho, senhor. Legal, bacana. Se puder depois compartilhar, eu agradeço, viu? Beleza, senhor, já passo o site. Show. Continuando então, vamos fazer aqui a criação da nossa casa, né? Eu vou dar um nomezinho um pouco mais significativo, porque C1 não estou curtindo. Então vai ser nossa casa. Só vou alinhar ela e vamos construir nossa casa. A gente vai ter um menu. Esse menuzinho vai ser necessário uma variável de controle, então int opção igual a 0. E a gente vai fazer um laço aqui e montar o nosso menu, né?
Então vai ter um do, alguma coisa, while, uma condição aqui, ponto e vírgula. Isso daqui vai ser a estrutura básica do nosso menu. Então a gente vai começar aqui a criação do nosso menu de opções. System.out.println. Então a gente vai começar aqui a escrever nosso menuzinho. O nosso menu vai ter as opções de abrir porta, né? Então a gente vai poder abrir uma porta. Então, opção 1, abrir porta. Opção 2, fechar a porta. Opção 3, pintar a casa. Opção 4, quantidade de portas abertas. Então, a gente vê aí a quantidade de portas abertas. Opção 5, sair. Valeu, obrigado por compartilhar, viu? Então, temos a opção 5, sair. E aí a gente vai ler nossas opções, né? Então, vem aqui as nossas opções. Então, a gente vai ler nossas opções. Está ali a nossa possibilidade de opções. Agora, a gente vai trabalhar em cima disso. Então, a gente vai montar aqui quais são as nossas opções. Vamos fazer o nosso laço funcionar enquanto nossas opções forem as válidas, né? Então, se opção, ele vai ficar repetindo esse menu enquanto for de 1 até 4, né? Opção maior ou igual a 1 e opção menor que 5, que é a última, 5 sai. E aqui a gente vai fazer a leitura, então, opção igual a leia.nextInt. E a gente lê uma opção. E a gente vai testar as nossas opções. Fazer um switch para a gente ter aqui. Switch. Eu ainda sou muito fã do uso de switch nesses casos, porque ainda é pequeno, vale a pena trabalhar com ele. Case 1, e a gente vai ter os demais cases, né? 5 e o default. Então, temos um default. 5, 4, 3 e 2. Então, aí as opções que a gente vai fazer. Agora, se for esse daqui, opção inválida, né? Então, system.out.println, vamos dar uma mensagenzinha aqui para o usuário. Então, vou colocar /n, /t e um /n. Erro, opção inválida. E aí, vou colocar aqui opção igual a 1. E aí ele vai retornar. Perfeito. Agora, se for o 5, é o sair. Então, system fim do programa e ele sai. Tá lá. Agora, se for o 4, a gente vai ter aqui um system
Vamos colocar, então, a quantidade de portas abertas. Professor, esse barra T é o que mesmo? Tab, para ele tá. dar uma tabulação, para dar um espaço, né? Beleza. Quantidade de portas abertas, e aí eu vou juntar aqui a quantidade de portas abertas. Casa, ponto, não lembro o nome do método, deixa eu ver como que foi. Quantas portas estão abertas? Quantas portas estão abertas? Está lá. E depois que ele faz isso daqui, dá um break. E agora a gente tem as nossas opções de ou a gente faz a abertura da porta, o fechamento da porta, ou se não, a gente ainda pinta a casa. São essas três possibilidades. Fiz de trás para frente, que obviamente era mais fácil fazer o teste de porta de opção inválida, de fim do programa e quantidade de portas abertas, né? Isso aí estava bem mais tranquilo. Eu vou dar uma quebrada aqui só para a gente poder visualizar que está ali dentro, né? Então, acho que fica um pouco mais tranquilo. É isso daí que ele está fazendo, chamando quantas portas estão abertas. Vamos começar com a nossa brincadeira, então, aqui de abrir porta. O que eu quero, então, é solicitar essa informação. Acho que esse aqui está melhor para copiar. Vou solicitar essa informação para ele, que ele está lá. Vou dar aqui a mensagem abrir porta e vou falar para ele passar a informação para mim, né? Então, aqui, abrir porta, só para eu saber que essa foi a ação selecionada, né? E depois eu vou falar aqui, informe a porta. Barra T. E aí ele informa o número da porta que é para ser aberta. A gente tem nossa casa e a gente tem o método abrir porta. E o método abrir porta, ele vai receber essa informação aqui. Então, a gente vai ter um leia.nextInt. E ele vai informar o número da porta aqui para a gente. Só que esse cara daqui, o abrir porta, ele tem uma funcionalidade que é retornar um valor booleano quando dá algum erro. Já que ele tem essa possibilidade, eu vou tochar isso aqui dentro de um if. E aí eu posso fazer o teste. Então, joguei ele dentro de um if para fazer o teste. Legal, já tenho a possibilidade de fazer um teste aqui e vou falar, se isso aqui aconteceu, ele teve sucesso, né? Conseguiu abrir a porta. Posso informar para ele, se você chegar no quarto semestre em IHC com a professora Camila, você vai verificar que é sempre bom a gente dar mensagens de retorno ao usuário, para que o usuário saiba o que está acontecendo no nosso programa. Logo, vou fazer aqui a impressão de uma mensagem, né? Porta aberta. Com sucesso. Se não, vou dar uma mensagem de erro, né? Informando o que está acontecendo, né? Por que aconteceu naquele momento, né? Então, a gente tem um erro. E o que pode acontecer? Pode acontecer duas situações. Porta já aberta, que é uma das possibilidades, ou número de porta inválida, né? Número de porta inválida. O número é inválido, número de porta inválido. Tá aí as possibilidades. E por incrível que pareça, você vem aqui, seleciona, dá um Ctrl C, não se esqueça do break, para ele poder parar aqui, e a gente vai fazer um Ctrl V e vai colocar o nosso break aqui também. E aí a gente vai mudar o quê? De abrir porta para fechar porta.
E aí aqui não é abrir, é fechar. Então, T, fechar. Informe o número da porta. Porta fechada. Porta já está fechada. E aí já foi. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui. Então, tá lá. Aqui vai ter um break também. E agora a gente vai fazer aqui pintar casa. Informe a nova cor da casa. E aí aqui a gente vai utilizar não mais o abrir porta ou fechar, a gente vai usar o pintar. E aí a gente vai usar o leia string para não ter problema com next line. E aí, casa pintada com sucesso. Erro. A casa já está nesta cor ou cor inválida. Tá aí. A gente já fez o nosso programa. Dá uma olhada nele. Ó, ficou bonitinho. Vamos ver se está funcionando agora. Vamos testar. Vamos ver se isso aqui tá funcional, né? Vamos ver aí o esquema. Compilou, não deu erro. 7, opção inválida, volta. 7, opção inválida, volta. Tá perfeito. 5, ele finaliza o programa, tá ok, reexecutando. Então vamos executar mais uma vez. Vamos lá agora ver o 4, quantas portas estão abertas, né? A gente está com 0 portas abertas nesse momento. Então, beleza. Eu acho que a gente poderia melhorar isso daqui, essa impressão, mas por enquanto está legal. Então, lá, 0 portas abertas. Vou colocar agora para abrir uma porta, então, 1. Então, ele pede para informar o número da porta. Vou abrir a porta 1. Porta aberta com sucesso. Se eu verificar o 4, ele vai falar que tem uma porta aberta. Se eu tentar abrir uma porta e informar a porta 1 novamente, ele vai dar uma mensagem de erro, porta já está aberta, o número da porta está inválido. Vou tentar abrir uma porta agora e vou colocar o número novamente 47. Dá erro, porque essa porta não existe. Vou tentar fechar uma porta. Vou fechar a porta 2, que eu sei que ela está fechada. E aí ele vai dar erro. Vou fechar uma outra porta. Vou fechar a porta 1. E ele fechou a porta 1. Se eu tentar ver a quantidade de portas abertas, 0. Perfeito. Então, vou abrir uma porta aqui só para deixar ela aberta. Agora eu quero ver a quantidade, eu quero pintar a casa. Vamos pintar a casa. Vou pintar a casa agora de azul. Pintei a casa de azul. Beleza, a casa foi pintada com sucesso. Tá aí, bacana, pintou a casa. E se eu tentar agora pintar a casa novamente com escrevi qualquer besteira? E aí ele vai dar um erro, a casa já está nessa cor ou é uma cor inválida. No caso é uma cor inválida, né? Vou tentar pintar agora de azul. E aí ele também dá mensagem de erro. Nossa, que legal, está funcionando tudo. Então aqui concluímos a execução da nossa casa, né? E aí fica agora uma ideia, né? A gente fez a nossa casa já está funcional. Obviamente, a gente pode fazer algumas melhorias, né? Fazer algumas indicações aqui só para melhorar. Por exemplo, vou colocar aqui para ele imprimir a casa, só para a gente ficar vendo o status dela. Então, acho que fica bacana só nesse momento. Não vai ficar bonito, mas vai ficar interessante para a gente ver o status dela. Ele está imprimindo aqui os status da casa só para a gente poder visualizar. Acho que fica legal. Então, se eu abrir agora uma porta, e você vai conseguir ver que ele atualiza a informação, né? Aí a casa já tem uma porta aberta, vou abrir mais uma, vou abrir a porta 2, olha lá, tanto a porta 1 como a porta 2 estão abertas.
Se eu for lá na opção 4, você vai ver 2. E aí você sabe quais que estão. Quero mudar de cor, vou colocar aqui a cor cinza, né? Tá lá a cor cinza, você vê que a cor é atualizada. Essas coisas são legais para facilitar a nossa vida, a gente vai vendo aí que já melhorou. Ali é somente uma forma bem grosseira, mas rápida da gente visualizar, né? Então tá aí, a gente consegue fazer o nosso programa rapidinho. A proposta que eu tenho para quarta-feira é a seguinte: eu quero criar uma casa e eu quero poder, no ato da criação da casa, se você criar uma casa dessa forma daqui que a gente faz, padrãozona, ele vai sim criar uma casa com 3 portas. E a cor também vai ser branca. Belezinha. Porém, eu gostaria de ter a possibilidade de criar uma casa com, sei lá, 12 portas. Acabei de criar uma casa aqui com 12 portas. E eu quero que o nosso sistema funcione. Eu quero que nosso programa funcione da mesma forma. Ele consiga fazer todos os testes. Isso daí é a proposta para a próxima aula. Gostaria que, se possível, eu sei, entendo todos os casos, dificuldades de tempo, tudo. Muita gente trabalha, muita gente não tem esses horários disponíveis para fazer. E eu sei que o tempo é muito curto, mas eu preciso, para a gente dar continuidade nessa atividade e a gente fazer o estudo de mais uma etapa aqui do nosso currículo, dessa disciplina, né? Eu gostaria que vocês tentassem fazer essa implementação. Se vocês conseguirem fazer essa implementação até quarta-feira, bem, se não, quarta-feira eu faço a resolução dela. Aí eu vou entrar com a teoria, fazer uma explicação e mostrar a resolução desse problema daí, podendo criar uma casa com quantas portas eu quiser. Outro detalhe importante: se eu tentar criar uma casa com menos 14 portas, casa padrão de 3 portas, tá bom? Então vai lá criar uma casa de 3 portas. Se eu tentar criar uma casa com 0 portas, não pode ter uma casa com 0 portas, no mínimo uma porta, né? Então ele vai criar uma casa padrão com 3 portas. Isso daí é o que eu gostaria que vocês trabalhassem em cima, tá bom? Essa é a atividade para a próxima aula. Gostaria que vocês dessem uma estudada nesse código, dessem uma visualizada. Eu sei que foi bem rápido, mas é por causa de só termos uma aula, não ser dobradinha, porque senão daria para estudar um pouco mais. Aqui tem algumas coisas que eu julgo que ficaram legais. Quando não precisa, não cria um método, né? Foi o que eu falei. A gente criou porque a gente estava testando as funcionalidades, mas você viu que a gente não usou, né? Então, se não está sendo utilizado, não há para que criar. Eu deixei ele aqui, o código está feito para caso vocês queiram consultar, tá bom? E aí eu encerro essa gravação de hoje.